Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jonathan e hoje aí vamos falar um pouquinho aí sobre a indústria no Brasil, tá? Então, para fins de estudo, pessoal, para nós entender um pouquinho o desenvolvimento da indústria no Brasil, ela está dividida em 4 fases, ou seja, 4 períodos aí, tá? O primeiro período, ela vai desde 1530 a 1808. Então, nesse período, as indústrias, elas estavam, então, proibidas, né, no Brasil, por conta aí da época do período colonial, né, ainda não existia ali, não tinha vindo, então, Dom João, então, né, nessa época aí, foi, então, proibido, né, qualquer tipo de indústria, a não ser que seja ali os engenhos, né, os engenhos de açúcar, né, baseado então ali para exportação, tá? Mas nada que fosse feito então para o mercado interno ali do Brasil, né, naquele período. Entre os anos de 1808 a 1930 compreende então a segunda fase, que é a época joanina, né? Ou seja, o primeiro e o segundo reinado e a primeira república, surgem então as primeiras fábricas, mas o café ainda continuou. O café era então um grande produto de exportação até então, tá? A partir do primeiro reinado, então, primeiro reinado com Dom Pedro I, se inicia então as primeiras indústrias, né, após a independência do Brasil. Então começa a surgir as primeiras indústrias, e vai avançando ao longo dos tempos, né, até ali a Primeira República. A segunda fase, a terceira fase, vai então de 1930 a 1956. Alguns assinalam que nesta década se deu a Revolução Industrial Brasileira, ou seja, no governo Vargas passa a ser então um grande investidor e formar então indústrias pesadas no país. Então foi durante o governo Vargas que surgiram as primeiras siderúrgicas, as primeiras metalúrgicas do Brasil, tá? Em 1956 então é a quarta fase, que vai até os dias atuais, que começa com o estímulo aí da indústria de automóveis, né, por JK, e a abertura da economia de capital estrangeiro e a globalização no Brasil. Então a primeira fase ali engloba ali o período colonial, como eu falei. Então a metrópole portuguesa proibia qualquer tipo de manufatura no Brasil, tá? Pois os produtos iriam concorrer com o do reino, tá? E com o fortalecimento da economia, a colônia poderia se tornar independente. Então isto era qualquer coisa, né, que não poderia acontecer, Portugal então não aceitava, tá? Na segunda fase, surgem então as primeiras fábricas no Brasil, tá? A segunda fase então começa a partir dos anos de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, né? O príncipe regente Dom João tornou algumas medidas assim, que favoreciam o desenvolvimento industrial, entre elas a extinção da lei que proibia a instalação, né? A instalação de indústrias, tá? Então houve então a instalação de indústrias de tecidos na colônia, tá? Então as primeiras indústrias foram para as indústrias têxtil, e a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas, sem a cobrança da taxa de importação. Essas medidas não surtiram tanto efeito assim esperado, de imediato, tá? Pois o mercado interno ainda era pequeno, a maior parte da população era escravizada e não poderia comprar esses artigos, que se tornavam ali artigos de luxo, tá? Então a segunda fase ali, não houve assim aquele negócio imediato, tá? Porque até então o Brasil ali não tinha malemar ali, nem 1 milhão de habitantes, né? Nessa época aí, e a maior parte dos habitantes eram então escravizados, eram escravos. Ali no segundo reinado, né? Durante o segundo reinado, a principal atividade econômica do Brasil era então a cafeicultura, ao longo do século XIX,
estados e governos estavam ligados à produção de café, de onde provinha então a riqueza e o poder. Apesar da elite cafeicultura não se interessar pela atividade industrial, surgem as primeiras fábricas no Brasil. Essa se dedicava a produzir produtos de consumo domésticos como tecidos, ferramentas e velas. Em 1844 houve a tarifa Alves Branco, que aumentavam-se as taxas alfandegárias que os produtos importados deveriam pagar. Então, com essa tarifa, pessoal, com a tarifa Alves Branco, houve então o que houve então? O favorecimento do ambiente favorável para o surgimento de novas fábricas manufatureiras, né? Produzir aqui, então ficar mais barato. Então não compensava, né? Mais trazer produtos de fora, porque se tornava muito caro. Então, a partir daí, né, houve o aumento da produção industrial. Nessa época se destacava atividades empreendedoras do Barão de Mauá, que investiu em ferrovias, estaleiros, iluminação pública, bancos e etc. Ao mesmo tempo, o país começava a receber as novidades tecnológicas, como a eletricidade, o bônus de tração animal e o telefone. Tá? Então, a partir daí, começou a concentrar ali as primeiras indústrias, né? No Brasil aí. Os fatores que contribuíram no processo de industrialização no Brasil no começo do século XX foi então a exportação de café gerou bastante lucros, tá? Então no começo do século XX, com o dinheiro, né, que os cafeicultores tinham ali, né, favoreceu então o investimento nessas novas indústrias. Os imigrantes estrangeiros traziam ali consigo técnicas de fabricação de diversos produtos. Então eles traziam ali já conhecimentos prévios da Europa, né? Houve uma formação de uma classe média urbana consumidora. Então no século XX já possuía ali uma classe média, né, que podia consumir. E a passagem de uma sociedade agrária para urbana industrial mudou a paisagem de algumas cidades, tá? Principalmente das capitais dos estados. Então a partir da industrialização começou a surgir a questão de urbanização do Brasil. Tá? A indústria na Primeira República. Durante a Primeira República, República do Brasil, que ocorreu durante 1899 a 1930, verificou-se a instalação de tecelagens, montadoras de automóveis, fábrica de calçados, alimentos, produtos de higiene e limpeza como sabão, entre outros, né? E as jornadas de trabalho duravam cerca de 14 horas, 6 dias na semana e salário muito baixo. Tá? Também a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918, impulsionou a industrialização do Brasil. Com o conflito, era inviável importar produtos manufaturados da Europa e dos Estados Unidos. E muitos artigos foram substituídos pela fabricação local. No entanto, o grande impulso industrial no Brasil ocorreria após a crise do café de 1929, né? Então, a partir de 1929, começou então a impulsionar a Revolução Industrial. A terceira fase, então, engloba ali durante o governo de Getúlio Vargas, né, que vai de 1930 a 1945. Com o governo Vargas foi instalado, então, várias indústrias, principalmente ali, indústrias siderúrgicas, né, foi investido ali. Então, com o governo Vargas, o Estado, para investir, abriu então empresas públicas. Então ele privilegia a indústria pesada, ou seja, aquela que transformava a matéria-prima em fábrica de bens de grande porte. Tá? O contexto exterior também ajudou, pois era complicado importar máquinas no momento em que os países europeus se preparavam para a guerra. Curiosamente, a Alemanha nazista tornou-se compradora de algodão brasileiro a fim de vestir seus soldados. Então, durante essa época aí, houve a intensificação, né, da compra de algodão. Para instalar as indústrias pesadas era preciso financiamento. Isso foi possível graças
ao empréstimo obtido junto aos Estados Unidos. Assim foi construída aí a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941. Esse acordo se deu na época quando o Brasil foi lutar junto aos americanos na Segunda Guerra Mundial. Outras indústrias de bases, né, do período são a Companhia do Vale do Rio Doce, para a extração então de minério de ferro, e a Fábrica Nacional de Motores, né, a famosa FNM, né, que fabricou os primeiros caminhões nacionais, né. Quanto à mão de obra empregada nas fábricas, observamos o crescimento de operários vindos do Nordeste. Então foi a partir daí que houve então aquela mudança, né, aquela migração então do Nordeste para a região Sudeste. Tá? A quarta fase engloba ali a partir do governo de JK, ou seja, de Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek, além, né, de ser responsável pela construção de Brasília, ele então privilegiou também a indústria automobilística. Tá? Em detrimento do transporte ferroviário e a fabricação de autopeças, conheceu um grande impulso. Para isso, abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro. Igualmente, verifica-se o incremento industrial automobilístico em São Paulo, no famoso ABCD, né, paulista, que engloba a cidade de Santo André, São Bernardo dos Campos, São Caetano do Sul e Diadema. Então, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, intensificou, né, a entrada de mais capital estrangeiro. Tá? Durante a ditadura militar, a indústria no Brasil, né, então, durante a ditadura militar, a partir dos anos 1964, houve a instalação de uma ditadura, né, de caráter autoritário e nacionalista. O Estado volta a aparecer como um grande investidor, realiza então obras de grande porte, como a usina hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica e a ponte Rio-Niterói. Os gastos com esses empreendimentos, no entanto, aumentam a dívida externa, provocando aí uma inflação descontrolada no país. A indústria e o neoliberalismo. Então, com a eleição de Collor de Mello, né, em 1979, e os dois mandatos do Fernando Henrique, né, significou a implantação do neoliberalismo no Brasil, ou seja, a abertura de mercado aí. Desta forma, as estatais são privatizadas, ou seja, o Estado deixa de ser tão importante, né, então começa a privatizar as empresas e a economia se abre ao capital estrangeiro na maior parte dos setores, e os trabalhadores veem seus direitos diminuídos. Ok?